Dani, como é que eu faço para gostar de mim? Eu tento, mas eu tenho muitos defeitos. Que forte, né? Eu também achei quando escutei isso. Então eu vou contar para vocês o que eu respondi para ela e o que eu penso um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes quero me apresentar para você. Eu sou Dani Codonho, sou fisioterapeuta pélvica e ajudo mulheres a conquistarem a sua autonomia em relação à sua vida sexual, sua vida amorosa, sua vida pessoal. Quer entender um pouquinho mais? Vem conhecer aqui meu canal, se inscreva, acione o sininho e procure aqui nos vídeos, no meu Instagram e nas minhas outras redes sociais um monte de informação que eu deixei para vocês. Em consultório, a gente acaba ficando bem íntimo dos pacientes, né? Afinal, eu tô proporcionando na pessoa um toque muito íntimo, um toque na sua região genital. E a gente acaba conversando o tempo inteiro, acaba contando as coisas da vida, como que acontece, acaba tendo uma ligação. E num dia desses, tendo uma conversa com... Um dia desses não, bastante tempo, tendo uma conversa com uma paciente, ela falou pra mim que ela queria gostar mais dela, que ela tentava gostar mais dela, mas que ela tinha muitos defeitos. E quando ela parava para olhar os defeitos dela, ela não conseguia se gostar. Nossa, aquilo me impactou. Eu falando assim para vocês agora, só contando uma história, não tinha a emoção que teve no momento. Ela estava muito chateada, muito decepcionada com ela mesma, sabe? Então foi bem forte, foi bem significativo no momento. Bom, parei um pouco de fazer o que eu estava fazendo, respirei fundo e continuei conversando com ela. Logo depois a gente chegou a um ponto de conclusão, depois eu parei para pensar mais um pouco, analisei e retornei para ela com os novos assuntos, com as novas coisas que eu tinha elaborado. E lógico, pedi permissão para dividir com vocês e quem sabe ajudar alguém que passa por isso, né? Alguém que tenta se amar, que busca esse olhar de mais compaixão, mas tem muita dificuldade com isso. Acontece que não tem uma pílula mágica para isso acontecer, mas tem aquela palavra mágica que eu tanto falo, o autoconhecimento. Pois é, vocês não fazem ideia de quanto da autoestima está ligado com o autoconhecimento. Porque a gente não pode gostar daquilo que a gente não sabe o que é, né? A gente não tem como se orgulhar de qualidades, de coisas da gente, se a gente não parou para analisar. Se é tudo muito superficial, se é tudo muito frio, sabe? Então, a questão é o seguinte, a gente acaba deixando passar essas coisas, tentando gostar da gente, que nem ela falou, tentando se olhar com mais carinho, com mais cuidado, mas chega uma hora que a gente acaba desistindo e sentindo aquela falta, aquela coisa, aquele peso, aquela angústia, que a gente não sabe de onde vem, aquela falta de amor mesmo, sabe? E aí a gente acaba se anestesiando das maneiras clássicas, como álcool, drogas, ou das maneiras menos clássicas que vocês podem imaginar, mas a gente sempre faz isso, como através mesmo da comida, como através da televisão, das redes sociais, do celular, até através do trabalho. Muita gente acaba se jogando de cabeça no trabalho para não prestar atenção naquela coisinha doída que fica ali dentro às vezes, sabe? Pois é, uma hora a gente tem que chegar e bater de frente com isso. Mas aquela coisinha doída que ficou aqui dentro, aquela angústia, é também a falta da gente conhecer o nosso lado sombrio, né? Nossos defeitos, as nossas sombras, né? No caso eu falo sombras, mas é os nossos defeitos, conhecer também o porquê que a gente faz certo tipo de atitude. E por que eu tô falando isso? Porque muitas atitudes a gente tem por conta de coisas que a gente já passou na vida, né? Então, as sombras, os defeitos, essas atitudes negativas são, na verdade, um mecanismo de defesa que a gente preparou pra gente. Que naquele momento a gente não tinha outra defesa e acaba tomando essas atitudes.
Essa paciente, ela tinha uma disfunção sexual que a gente tratava em consultório. Ela não conseguia se masturbar, não conseguia chegar ao orgasmo, tinha vaginismo, enfim, um monte de disfunção sexual. E ela se sentia quebrada por conta disso, né? A falta de autoamor dela também vinha, porque ela desejava muito ser diferente, ela desejava muito ter uma vida sexual plena e satisfatória. Ela não entendia por que o corpo dela reagia daquela maneira, né? Ela teve uma criação muito religiosa, uma criação muito patriarcal. Então, papai não deixa fazer as coisas, não pode sair, não vai me arrumar namorado porque eu não quero ser vó cedo, não pode mostrar, fecha a perna, enfim, todas essas coisas que muitas de nós escutamos muitas vezes. Algumas de nós escutamos e levamos isso muito mais para dentro e trazendo isso como uma forma de defesa. Ou seja, eu vou transformar o meu corpo em algo que não seja sexual porque isso não tá certo, porque isso é o que minha família quer, é isso que eu preciso ser. É claro que tinha os componentes físicos, que era isso que eu estava tratando, como a hipertonia, né, da musculatura e tudo mais. Mas o que eu tô querendo dizer aqui para vocês é que como na cabeça dela, isso foi uma proteção, o corpo dela criou uma proteção de ser aceita e amada pelos pais. Porque se ela não podia falar de sexo, se ela não deveria fazer sexo, ela encontrou uma maneira, o corpo dela encontrou uma maneira de fazer isso por ela. E mesmo adulta, né, já sabendo que essas coisas não eram verdades, sabendo que sim, ela poderia ter uma vida sexual, que sim, ela poderia namorar, que ela pode ter prazer, que ela pode ser feliz sexualmente, isso está embutido dentro dela. Essas crenças não tira assim de uma hora para outra. Não, eu percebi que não é assim que funciona de verdade, agora elas vão embora. Não é assim, né? Foram anos escutando as coisas. E aí é difícil a gente aprender a enxergar esse momento. É difícil, né? Eu sei que é. Mas a gente precisa ter muita coragem para reconhecer as nossas dores, as nossas feridas, os nossos defeitos. A gente precisa sair atrás desse autoconhecimento para enfrentá-lo. Porque só a partir do momento que a gente enxerga eles, a gente consegue curá-los. E como a gente faz isso, Dani, né? Como é que pode ser diferente? Bom, buscando o autoconhecimento, né? E como a gente busca esse autoconhecimento? O autoconhecimento não é algo só mental, é algo muito mais complexo do que isso. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, no autoconhecimento da nossa psique, né, da nossa mente, de como as coisas funcionam pra gente, tem a psicoterapia, tem a meditação, tem religião, tem PNL, tem bastante coisa. A gente também tem que ter um autoconhecimento físico. A gente não tá separado, a gente não é só isso ou só isso. Se a gente quer ter essa interação, essa ligação do nosso corpo e mente, a gente precisa ter tudo junto. Né? Se conhecer não é conhecer como funciona a sua mente, a gente precisa saber como funciona o nosso corpo e como o nosso corpo reage, afinal é através deles que a gente está aqui na Terra, né? Então, dança, yoga, meditação, masturbação, exercícios, tudo isso são formas de autoconhecimento físico. E autoconhecimento espiritual, energético, também através da meditação, da religião, não importa qual seja, através de trocas, de plantas, de energética, enfim, através de muitas coisas. Não tem uma regra específica para a gente seguir, cada um vai seguir a sua. O importante é se conectar com a gente mesmo dessas três maneiras, né? Mente, corpo e espiritualidade e energia, não sei como você quer chamar. Essa paciente foi convidada para fazer o curso que eu faço na internet, o Intimidades com a Dani, do qual, além dos exercícios físicos do assoalho pélvico, que é importante para o nosso autoconhecimento físico,
a gente também tem um trabalho de PNL, um trabalho de crenças, um trabalho de autoconhecimento interno, sabe? Tanto do lado energético como do lado mental. E através disso ela pôde desbloquear bastante crenças, ela pôde entender muitas coisas dentro dela. Outra sugestão que eu dei para essa paciente, que eu posso dar para vocês fazerem agora, é fazer uma carta para você mesmo, sabe? Escreva uma carta para você contando tudo de bom que você tem, contando como você é boa em várias coisas. Seja generoso com você, sabe? Não precisa ser mentiroso, mas seja generoso de verdade, contando todas as suas qualidades, contando como você é esforçada em outras partes da sua vida. Vale a pena também perguntar para alguns amigos, algumas amigas, parentes, me fale uma qualidade minha. Tô fazendo um teste, tô fazendo uma lição, preciso que você me fale algumas qualidades minhas. Isso é importante para gerar a nossa autoestima. A gente escrever, deixar bem claro. E no dia que a gente tá lá, ó, depois do cocô do cavalo do bandido, vale a pena pegar essa carta e ler e ver como você é importante, não só para você, como para outras pessoas também. Outra coisa, é muito importante a gente ser gentil com a gente mesmo, carinhoso, sabe? Nos dar carinho. É muito mais fácil a gente ver as pessoas se cobrando. Mas você não faz nada direito. Mas como você é burra, como você é boba. Ai, nossa, que ridícula, você precisa emagrecer. Olha, tá crescendo um negócio na sua cara, uma espinha. Sabe? É muito mais fácil a gente se enxergar criticando a gente mesmo do que se elogiando, do que sendo gentil com a gente. Gente, isso é bem diferente de não reconhecer os erros, de não dar a mão palmatória, de não querer mudar. Ser gentil com a gente mesmo é falar assim, é legal, realmente tá parecendo uma espinha, eu não sou mentirosa, né? Tô vendo que tá espinha aqui. Mas tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, vou passar uma maquiagem e vou olhar pra esse outro lado. Olha que lado bonito, tá tudo bem. Entendeu? Não ficar dando valor para as coisas negativas que a gente tem na gente. É dar valor realmente para as coisas positivas. As negativas a gente tenta mudar, a gente faz esforço para melhorar, né? Mas acolhe elas também. Tudo bem, tá tudo bem, você é assim, tá tudo bem. E antes que eu me esqueça, né? Essa paciente, ela teve alta do consultório, ela melhorou bastante, tá conseguindo sim ter uma vida sexual satisfatória e tá conseguindo cada vez mais a gostar dela mesma. Claro que não é do dia pra noite, gente, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de carinho com a gente mesmo, né? É um trabalho dia a dia da gente entender e enxergar essas sombras, mas funciona, dá muito certo. E espero poder ajudar vocês que passam por essa mesma situação. Então busque o autoconhecimento, tanto físico como espiritual, energético, como do mental. Tenta entender as coisas que você passou na sua vida e por que seu corpo está reagindo daquela maneira. O que está acontecendo dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, que faz o seu corpo, que faz você reagir a algumas coisas. Isso é muito importante a gente prestar atenção para que a gente consiga, sim, plenamente entender os nossos defeitos, mas valorizar muito as nossas qualidades e nos amar. Afinal, né, gente? Gente, eu adoro vídeo assim e espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a se amarem cada vez mais. Eu me amo! Vamos deixar aqui um comentário sobre um elogio para você mesmo? Escreve aí o que você pensa de você, uma qualidade sua. Vou deixar aqui as minhas. Inteligente, determinada, bonita. Bom, acho que eu vou ficar escrevendo. Beijo, gente. Até mais, até um próximo vídeo. Não deixe de curtir, por favor.